todos. Hoje, sábado, dia 17 de janeiro, um dia muito especial para todos nós, para nós que estamos aqui e para vocês que estão nos assistindo. Hoje é o primeiro episódio de Paulo Maloca, a série. E antes de tudo começar, a gente resolveu reunir a equipe que participou de toda essa produção. Temos aqui o querido tio Robson, se me permite chamar assim. Tá bom. Talvez o mais experiente de todos nós, né? Ricardo Assunção, mais um dos nossos apresentadores. Fernando, que é o nosso diretor técnico. Eu que tive o grande prazer de dirigir essa série. E queremos agradecer principalmente a vocês que estão com a gente. Mas eu queria começar essa noite dando a palavra para todos vocês. Primeiro para o tio Robson, o mais experiente de eu sou mais velho, nós, né? O mais experiente, o mais vivido na televisão e em tudo mais. Como é que foi participar dessa série para você, tio Robson? Olha, para mim foi de uma maneira muito especial um presente que o Paulo me deu. Eu tenho o maior carinho pelo Paulo, tenho o maior respeito por ele. E eu disse na festa, eu estou encerrando a minha carreira com esse documentário, com esse trabalho. É um trabalho de uma profundidade, de uma preciosidade incrível, de pesquisa, de levantamento, de dados concretos, e o homem do nosso lado, editando, roteirando, nos ensinando na fala. Eu voltei aos meus tempos de aprendiz, com toda sinceridade, mas satisfeito, porque estava ouvindo do próprio Paulo que eu teria que dizer, porque ele conhece a história dele. Uma coisa, eu estar aqui, mas o Ricardo, com a nossa experiência toda, contando história de pessoas que já foram, entendeu? E ali só escrito um roteiro por alguém. E aqui não teve falha, não vai ter falha. Ricardo Assunção, para você participar de tudo isso, esse envolvimento, 3 meses de trabalho, né? Não foi fácil, mas como foi para você? Alexandre, eu confesso que esse momento eu me emociono e a voz até embarga para poder falar, porque estou fora da comunicação desde 2016 e quando recebi um telefonema do Paulo Maloca me convidando para fazer parte desse projeto, eu ganhei um presente. E eu quero registrar que depois de 2016, no dia 9 de abril de 2016, quando foi meu último boa tarde e despedindo da televisão, eu volto a Governador Valadares dentro de um projeto com essa magnitude, para retratar, contar a história de quem fez a história na área da segurança pública. Eu que sou repórter policial, me formei como repórter policial e já tenho algumas décadas trabalhando, nunca vi um profissional da área de segurança que conseguiu se destacar como Paulo Maloca. O Maloca é um ídolo para todos nós e ter a oportunidade de contar a história desse homem, a sua coragem, o seu legado, de tudo que ele deixou de exemplo. Se for falar da Polícia Civil, tem que falar de Paulo Maloca. Se alguém em algum momento for contar a história da segurança pública de Minas Gerais, tem que falar de Paulo Maloca. Então, a você, Paulo, meu carinho, meu respeito, minha admiração sempre. Eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto. A gente está ansioso, né, para poder ver o resultado de todo esse trabalho. Como você bem disse, né, 3 meses. Foram dias, noites, madrugadas, por momentos cansativos e ao mesmo tempo prazerosos. Porque a gente teve a oportunidade de conhecer a história na sua fonte. Então eu tenho certeza que quem está em casa nesse exato momento vai ter oportunidade de conhecer a verdadeira história, a história da coragem, da determinação de um homem que virou uma lenda viva. E é importante ressaltar, homenagear a quem de fato merece homenagem e ainda em vida. Como ele mesmo disse, só os fortes sobrevivem. Bacana, muito bacana. Aqui do meu lado, nosso amigo Fernando, talvez o mais tímido de nós, né? Mas talvez o mais competente tecnicamente também. Jurou que não ia falar nada, né? Fernando, eu sei que você não gosta muito de falar, você é mais tímido, mas é importante que você fale uma palavrinha pra gente do que foi viver esses dias aí de montagem, de produção, de edição, de filmagem.
Sim, foi muito gratificante para mim, né, estar do lado desses profissionais incríveis, né, Tio Robson, Ricardo, Alexandre Perim e também do nosso ilustre Paulo Maloca. Foi uma honra para mim, né, estar aqui com vocês, estar com Paulo Maloca. Aprendemos coisas assim grandiosas, né, coisas inesquecíveis. Vai ficar para o resto da minha vida, com toda certeza. É isso, gostaria de agradecer a todos, Ramalho que está ali, que participou também com a gente, fazendo imagens aí durante todo o tempo, um profissional do audiovisual já reconhecido aqui há anos por todos, o Gerson que está sempre com a gente, aqui no corte também, um outro profissional sensacional, a todas as pessoas que passaram por aqui, foram várias pessoas entrevistadas e que colaboraram para enriquecer essa série. Mas eu queria fazer um agradecimento especial também para o meu amigo Paulo Maloca. A gente até se emociona, né, num momento como esse. Eu sou um cara que eu considero, já vivi muito, já rodei muito, mas nunca conheci uma história como a dele. E ter a oportunidade de dirigir um projeto que vai transformar essa história numa coisa perpétua, numa coisa que vai ficar para sempre, é um orgulho muito grande, para todos nós, acredito eu. Mas eu acho que melhor de tudo vai ser para vocês. Vocês vão ter a oportunidade pela primeira vez de ver uma história ser contada da forma real, da forma que ela aconteceu, pelas pessoas que viveram ela. Isso é muito enriquecedor, porque a gente ouve histórias serem contadas por outras pessoas, mas o que vale é a história de verdade. E é isso que nós fizemos aqui. Foram 3 meses de estudo, 3 meses de pesquisa, de muito trabalho, de madrugadas, como vocês falaram, mas que foi muito enriquecedor, foi muito bacana para todos nós. Então eu tenho que agradecer, Paulo. Obrigado. Paulo hoje, além de amigo, é meu irmão. E para mim foi um grande orgulho ter o prazer de dirigir a sua série. E vamos fazer isso virar um filme muito em breve. Eu acredito que não só nós estamos ansiosos, mas milhares de pessoas, por que não dizer milhões de pessoas, que vão ter a oportunidade de assistir a partir de agora essa série. Eu tenho a convicção que nós estamos deixando aqui eternizada uma história incrível e que vai servir para encorajar até mesmo outros profissionais da área da segurança, porque o que esse homem fez em vida e faz até hoje é de dar muito orgulho para toda a sociedade. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco e agradecemos imensamente a você, que será o nosso telespectador a partir de hoje com a série Paulo Maloca. Valeu. Para você que está em casa, se prepara, porque esse é só o primeiro episódio. São 10 episódios de 30 minutos, todos os sábados às 8 horas da noite. Tem um novo episódio. Então se liga em todas as redes sociais, vai lá, clica, se inscreve, coloca as notificações para você estar sempre participando e se liga, porque são histórias incríveis, verdadeiras, emocionantes, pesadas, duras, mas olha, de arrepiar. Então assim, se prepara, se liga, porque aqui, agora começa Paulo Maloca, a série. Ninguém entra na polícia para trabalhar na linha de frente e sai impune. E assim, todos vão perdendo seus valores morais e sociais. Vítimas do descaso de chefias e do Estado. Estresse, pressão ética, noites e noites acordados. Longas campanas, fadiga, fome, sede, no meio do mato feito fera. Na sombra dos becos, troca de tiros. Cobrança da vítima, da família, da qual se mantém afastado para cumprir sua missão. Cobranças da chefia. Marginalizados pela sociedade e odiados pelos bandidos. Tendo como amigos seus parceiros, sua arma, sua fé e coragem, a solidão da noite e o amor do próximo.
por quem entregam suas próprias vidas. O dom de sofrer e chorar a dor do outro, a obrigação de ser forte, promover a paz e a justiça, trazendo em seu corpo uma couraça que foi moldada pelo tempo, em razão das mazelas sofridas e vividas. Como consolo pela árdua missão, resta um copo de bebida ou um vidro de Rivotril. Trazem trancado no peito segredos inconfessáveis que não podem e não devem dividir sequer com o próprio travesseiro. Assim eles vivem toda uma vida na polícia, até os últimos dias de suas vidas. Mas essa é uma história que começou bem lá atrás, antes de Paulo Maloca existir e chegar a esta terra. Nascido em Baixo Guandu, uma cidade do interior capixaba, divisa com Minas Gerais, no dia 4 de maio de 1961, fruto de uma miscigenação de índios espanhóis e portugueses. Seu pai, Diogo Guerreiro de Matos, vindo da Europa, após já ter percorrido o mundo em um navio de guerra da frota portuguesa a quem pertencia. Aqui encontrou sua mãe. Coisas do destino. Georgeta Rodrigues, filha de pecuarista do estado do Rio de Janeiro, descendente de índios, por quem se apaixonou e se casou, deixando para trás, na Europa, o seu mundo, família, parentes, amigos, profissão, sua história, para viver aqui no Brasil, no pequeno mundo de sua mãe, no interior de Minas Gerais, na fazenda Uberaba, de propriedade de seu avô, Orlando Rodrigues, em Francisco Sá, distrito de Carlos Chagas, se mudando logo após para o interior do estado do Espírito Santo, cidade de Baixo Guandu. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje daremos início aos trabalhos da entrevista da série que vai contar a história do senhor. Após 2 meses de estudo aprofundado da sua biografia, por exigência do diretor, atendendo a um pedido do senhor, realizamos um trabalho de uma pesquisa intensa, minuciosa, sobre os fatos que envolvem seu nome e sua história. Analisamos diversas questões e situações, incluindo dramas vividos, fatos reais e pessoais, especialmente de natureza familiar e policial. Acreditamos, assim, ter conseguido extrair as mais relevantes perguntas, de interesse de toda a sociedade, para os devidos esclarecimentos que envolvem a história de Paulo Maloca. São questões que muitos gostariam de ver respondidas e, principalmente, saber o que realmente aconteceu. Temos aqui a responsabilidade, como jornalistas, de esclarecer os fatos. Sabemos da gravidade e, às vezes, da dificuldade de algumas questões, mas aqui, jornalistas, precisamos fazer as devidas perguntas para esclarecimento ao público de todos os acontecimentos que envolvem a sua trajetória de vida. É isso, Robson? Isso. Podemos começar? Podemos. Vamos lá. Em meio a todas essas confusões, mortes e processos, o senhor chegou a ter 30 advogados atuando em sua defesa. Entre eles, alguns dos mais renomados nomes da advocacia do Brasil. O senhor é muito rico. Isso é relativo.
Para quem é pobre, eu sou muito rico. Para os milionários, eu sou pobre. Isso depende do ponto de vista de cada um. Ok. Tudo bem. Eu sei que o senhor não gosta de tocar nesse assunto. Então, vamos em frente. O senhor foi investigado pela especializada de Belo Horizonte por mais de 30 homicídios. 30 não. Pois a corregedoria da época afirma serem mais de 50 homicídios. Ficou preso em vários regimes por quase 15 anos. Além do senhor, outros policiais também foram processados e levados a júri. Todos eles, juntamente com o senhor. Bronca de polícia é igual milho de pipoca. Custa estourar o primeiro, mas depois que estoura, ninguém cerca o resto. Ok, eu entendi. Foram eles: o detetive Carlos Alberto, de codinome Alicate, o delegado João de Souza, o João Testa, Valdemir Dutra, o Vavá, e por último, o mais ligado ao senhor, Edson Neves da Paz, o Edinho. A pergunta que eu quero fazer e que muitos gostariam de saber. Esses 4 policiais, seus colegas, estavam realmente envolvidos nas mortes que o senhor foi acusado de ser o principal autor? Estavam. Em quantas mortes? Não sei. Refaz a pergunta da forma certa. Quem mesmo morreu? Quais bandidos? Como o senhor costuma dizer. Esses 4 policiais, seus colegas, estavam realmente envolvidos nas mortes desses bandidos que o senhor foi acusado de ser o principal autor? Estavam. Em quantas mortes? Não sei. Depende de cada policial que você me perguntar. Vamos começar pelo detetive Carlos Alberto, o Alicate. Em quantas mortes de bandidos ele esteve com o senhor? Em apenas 3. Em apenas 3? Sim. Em apenas 3. E o delegado João de Souza, o João Testa, em quantas mortes de bandidos ele teve envolvido com o senhor? Em apenas 5 mortes. Apenas 5? O senhor pode confirmar? Em apenas 5 mortes. E o detetive Valdemir Dutra, o Vavá, foram quantas mortes? De bandidos? Refaz a pergunta. E o detetive Valdemir Dutra, o Vavá, foram quantas mortes de bandidos? Mais de 20. Mais de 20 mortes. Agora então, aquele que era o mais ligado ao senhor, o detetive Edson Neves da Paz, o Edinho. Em quantas mortes ele participou? Eu não posso dizer. Eu não posso falar. O senhor não quer? Ou o senhor não pode falar? Eu não quero. Eu não posso falar. Desculpe insistir. Algumas questões pessoais? Algum compromisso moral? Não. Pelos 2 motivos. O detetive Edson Neves da Paz, o Edinho, talvez tenha sido um dos únicos policiais realmente injustiçado naquela época. Por todos os processos que respondeu na justiça e principalmente na corregedoria, na questão administrativa. Eu tenho convicção disso. Vocês podem acreditar em mim. Nós sabemos que todos eles responderam processo. Uns foram condenados com o senhor, outros absolvidos. Menos o delegado João Testa. Menos o delegado João Testa? Por quê? Ele morreu antes. Foi assassinado.
O delegado João de Souza, o João Testa, então foi assassinado. Foi. Com vários tiros. Além desses 4 policiais que nós citamos agora, que foram processados juntamente com o senhor, teve algum outro colega que teria participado de alguma outra morte, juntamente com o senhor? Não. Senão eles teriam respondido à justiça. A corregedoria e o homicídio não perdoa. Alguns detetives que teriam trabalhado com o senhor por um bom tempo. Por exemplo, detetive Betinho, Valmir, Wallace, Zé Agostinho. Não. Nenhum deles nunca matou ninguém. Eu não tenho procuração para ficar defendendo ninguém aqui. Mas eu tenho convicção que eles nunca mataram ninguém. Valmir e Betinho nunca souberam de uma morte minha sequer. Mas a minha pergunta tem um significado à parte. O detetive José Agostinho, ele foi acusado de um crime, de um homicídio. E ele, após ter sido denunciado, teria fugido para os Estados Unidos e lá permanecido por muitos anos. Embora, alguns anos atrás, ele teria sido preso e recambiado para o Brasil. E ele responde por esse crime, pela morte de uma pessoa. Por ele, à época, ter trabalhado com o senhor. O senhor tem conhecimento desse crime? Digo mais, o que o senhor sabe dessa morte? Não foi o Zé Agostinho. Não foi ele que matou. O senhor disse com tanta convicção e certeza. O senhor sabe quem seria o autor dessa morte que o detetive José Agostinho responde até hoje na justiça? Eu sei mais do que você imagina. Não foi ele que matou. Eu tenho convicção. Certeza absoluta. Não foi ele. Como eu já disse antes, eu não tenho procuração para ficar defendendo ninguém aqui. Mas eu falo com convicção, com absoluta certeza. Não foi ele que matou. Mas o senhor poderia falar quem seria o autor? Não foi ele. Não foi o Zé Agostinho. Eu tenho que insistir. Seria o senhor o autor? Não foi ele. Com certeza não foi ele. A especializada de Belo Horizonte fala em 30 homicídios, 30 mortes. O Robson lembrou bem que a corregedoria, à época, dizia ser mais de 50 mortes. O senhor já confirmou aqui mais de 20 mortes. Nós poderíamos falar sobre algumas dessas mortes? Sobre a morte de quais bandidos você quer saber? Poderia ser do Manelão? Refaz a pergunta. Por favor. Corrigindo. Poderia ser do traficante e estuprador Manelão, que teria violentado e estuprado 2 meninas, uma de 9 e outra de 6 anos? Sim. Podemos. De quem mais? Poderíamos falar do Alonso e do Navalhada? Dos bandidos? Alonso Navalhada? Sim. Podemos. De quem mais? E do pistoleiro do Espírito Santo, Geraldo Mariano? Também podemos falar. Geraldo Mariano foi apenas mais um bandido, um pistoleiro, sem escrúpulos, que morreu. E sobre o assassinato do Zé Gregório? José Gregório? Que bom que vocês querem falar sobre a morte dele.
Ele tentou me matar 2 vezes. Não conseguiu? Vamos falar sobre ele? Além de todos esses crimes, de todas essas mortes que o senhor foi acusado, tem um episódio que marcou profundamente a história da sua vida, do nosso estado e do Brasil. A chacina de Malacacheta, onde 7 de seus parentes foram brutalmente, covardemente assassinados, incluindo mulheres, sendo uma delas grávida. O senhor pode nos contar essa história com detalhes? Realmente, eu acho que não tem condições de explicar ou falar sobre toda essa questão sem a participação dos meus parentes. De Malacacheta, Capelinha, Água Boa, Setubinha, Belo Horizonte. Pessoas que vivenciaram toda essa guerra, que sofreram, que passaram por tudo que ninguém imagina, mas sobreviveram. Vamos convidar meus parentes para falarmos sobre essa questão. E é bom que todos, Minas, Brasil e o mundo, vão saber a verdadeira história da chacina de Malacacheta. O senhor, juntamente com todos os seus parentes, seriam capazes de contar tudo o que aconteceu durante essa guerra que durou 30 anos? Sim, eu já falei. Vamos reunir com meus parentes e aí ficará bem mais fácil de contar toda a verdadeira história do que realmente aconteceu. Eu entendo que o senhor queira compartilhar a dor e a narrativa com todos os parentes, considerando que o senhor foi uma figura central e fundamental na defesa dos que sobreviveram, mas principalmente na busca por justiça, para não dizer vingança. Novamente, o senhor foi acusado de mortes, bem como do fornecimento de armas e munições em uma guerra sem fim. Quando o senhor sofreu vários atentados à bala, o senhor poderia nos dizer como o senhor sobreviveu a tudo isso? Sim, eu já falei. Vamos reunir com meus parentes e aí ficará bem mais fácil de contar toda a verdadeira história do que realmente aconteceu. Ok, tudo bem. Vamos falar sobre o detetive Ofeni. O detetive Ofeni Pinheiro Machado. Segundo relatos, além de companheiro de polícia, era também seu amigo. Vocês trabalharam juntos por vários anos. Depois, havendo uma ruptura na amizade com um conflito armado entre vocês dois, uma troca de tiros na porta da delegacia. O que verdadeiramente motivou toda essa confusão? A minha confusão com o detetive Ofeni começou lá atrás, no envolvimento dele na chacina de Malacacheta. Ele foi um dos principais mentores e executores da chacina, onde morreram 7 dos meus parentes. Ele tentou atirar em mim e eu atirei nele. Você quer que eu explique mais o quê? Não, tudo bem. O senhor não precisa falar mais nada. Esse tema é assunto para um episódio completo. Fora esses, o senhor foi investigado por várias outras mortes. Inclusive as mortes de Pingo e Gentil, Zói. Refaz a pergunta. Perdão. O senhor foi investigado pelas mortes dos bandidos Pingo e Gentil, Zói e, à época, acusado, investigado pela morte de um bandido muito conhecido pela alcunha de Kibe. Foi o senhor que matou o Kibe? Não, não fui eu. Mas muitos dizem que foi o senhor. Foi o senhor que matou o Kibe? Não fui eu que matei o Kibe. Eu não compro defunto de ninguém. Eu já tenho demais. Não tente colocar isso na minha conta.
Em meio a todos esses fatos, tem uma frase do Senhor que sempre me vem à cabeça. Só os fortes sobrevivem. Porém, tem uma pergunta que todos gostariam de saber. Dizem que Paulo Maloca está morrendo. É verdade? E quem não está? Entendi. É por isso então que o senhor resolveu contar realmente tudo o que aconteceu? Toda a verdade dos fatos? Vamos fazer o seguinte. O senhor poderia começar nos contando com detalhes como o senhor matou o Manelão? Vamos fazer o seguinte. Não vamos falar apenas sobre a morte de Manelão. Vamos falar sobre a morte de cada um que vocês quiserem saber. Eu vou contar com detalhes. Principalmente porque cada um deles morreram. O que eles fizeram?